A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. Essa aula de hoje ela é especial, porque é a primeira aula desse trimestre, primeiro trimestre de 2021, nós estaremos comentando as lições bíblicas da CPAD, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esse trimestre vai ser muito abençoado, porque falaremos da pessoa do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, da sua forma de atuação em nossas vidas. Falaremos o que a Bíblia trata sobre o Espírito Santo, que é Deus, e está presente conosco nessas aulas. Então eu te convido a ficar aqui com a gente nessa aula, nessa primeira aula que tratará sobre a pessoa do Espírito Santo. Fica aqui com a gente até o final, nós temos 3 dinâmicas, a cada tópico nós apresentamos aqui uma dinâmica. Você pode levar essa dinâmica para a sala de aula para interagir com seus alunos, para que eles possam aprender ali na prática o que eles ouviram durante esse tópico. Fica com a gente então, nós temos slides, temos um material com mais de 30 páginas somente dessa lição, tratando somente dessa lição. Temos textos selecionados, a definição de diversas palavras, as mais difíceis do dicionário, nós já pesquisamos, já colocamos no cantinho ali desse material. Está muito rico. E você pode baixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo ou entrar em contato conosco, tanto os slides para utilizar no datashow da sua igreja, quanto o material para o professor estudar, ou se quiser levar até na hora da aula para o professor consultar, porque ali tem um resumo da lição, tem as citações, tudo certinho, o professor pode fazer anotações, e ao final desse material nós temos as 3 dinâmicas descritas, tá certo? Então eu convido você, se possível, clica aqui no se inscrever, nos ajuda muito, e tem muitos irmãos, irmãs, professores, professoras que assistem o nosso vídeo e não são inscritos. A gente pede, por favor, se inscreva e não deixe de dar o seu joinha, o like, o gostei que tem aqui embaixo, porque fazendo isso você consegue nos ajudar para alcançar mais e mais professores, mais vidas, através desse estudo da Palavra do Senhor. E também nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm comentado aqui, que têm nos ajudado, falado que têm orado por nós, que têm gostado das lições. Meu irmão, Deus continue abençoando a sua vida, que tem todas as aulas. Tem vários irmãos que estão sempre aqui conosco. Eu quero agradecer a todos os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá então, a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Esse texto é chave também para a lição de hoje, para demonstrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas vamos seguir, mais à frente nós trataremos disso. A verdade prática, ela diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Estudaremos então na lição de hoje a identidade e as obras do Espírito Santo de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com o que diz a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E nós, sendo pentecostais, precisamos saber, e se não sabemos, precisamos aprender nessa aula de hoje a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele é Deus. E o que é mais lindo de tudo isso, durante esse trimestre vamos falar dele, aprender com ele, porque ele está conosco em sala de aula. Professor, não despreze o Espírito Santo, não ignore a sua presença em sala de aula, porque o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo nos ensina. Então ele está presente em sala de aula, tanto ajudando o professor, quanto ajudando no entendimento do aluno, abrindo a mente, iluminando o entendimento de cada um dos alunos. Então tenha certeza, professor, que o Espírito Santo está te ajudando nesta obra. Na verdade, nós nem estaríamos aqui se não fosse por causa dele. Então saiba que é por causa dele, e ele continua nos ajudando, nos sustentando. Não fique triste, e se vê alguma situação que te deixou meio sem saber se dá aula ou se não, creia que o Espírito Santo está com você nessa aula, te ajudando. Nós vamos agora para a introdução, que diz assim: o tema do presente trimestre, esse primeiro trimestre de 2021, é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Veremos como é a doutrina do Espírito Santo, o que está registrado na Bíblia a respeito do Espírito Santo.
E o mais lindo de tudo é que a cada aula o professor pode orar com seus alunos e falar diretamente com o Espírito Santo. O professor pode interceder por aqueles alunos que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, vai ser tremenda essa aula, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui falando conosco nesse momento. Eu tenho uma citação aqui do Interagindo com o Professor, tem na revista do professor, e é importante citar isso, que diz assim: os pentecostais, e mais especificamente os assembleianos do Brasil, amam o Espírito Santo, glorificam a Jesus em suas pregações, afirmam o batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas, a atualidade dos dons espirituais e levam a sério a iminência da volta do seu Senhor Jesus Cristo. Isso é o que cremos, né? Algumas coisas do que nós cremos, somos pentecostais, aos irmãos assembleianos, nós cremos no Espírito Santo, cremos no batismo no Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais ainda vigente hoje, ainda o Espírito Santo distribui dons no meio da igreja. E é isso que nós cremos. E também o pastor Ezequias Soares, o nosso comentarista, que comenta muito bem, é de uma profundidade assim magnífica. Ele deixa registrado em seu livro escrito assim: cada pentecostal precisa compreender e saber explicar que a doutrina pentecostal é fundamentada nas escrituras sagradas, que nós não aceitamos práticas ou crenças contrárias à palavra de Deus. As experiências confirmam a veracidade da Bíblia e, claro, Deus é real. Então precisamos saber quem é o Espírito Santo, mas tudo isso dentro das Escrituras Sagradas. Nós não aceitamos nada que fuja às regras ou nada que fuja do contexto, do que está escrito na Palavra de Deus. É isso que precisamos deixar bem claro já nessa primeira lição. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. E o pastor Ezequias Soares, ele diz: ser pentecostal significa ter intimidade com a pessoa do Espírito, pois a teologia pentecostal ela não é só de teoria. Então, na sua sala de aula, o professor vai estar falando do Espírito Santo, mas nada impede de sentirmos a presença do Espírito Santo em nossa aula. Nada impede de o professor fazer uma oração ao Espírito Santo naquele momento, pedindo que ilumine a vida de cada um. Nada impede de o professor orar todas as aulas, ou ao final ou ao começo, para que o Senhor batize os seus alunos com o Espírito Santo, que o Senhor renove, que o Senhor distribui dons, que o Espírito Santo distribui dons entre seus alunos. Então vai ser uma aula não só prática, mas teórica, uma aula dinâmica, uma aula que pode haver interação, que os alunos podem contar experiências com o Espírito Santo. Vai ser tremendo. A característica básica é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações, a característica básica do pentecostalismo. Então a glossolalia, o falar em línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas, tudo isso está incluso no pentecostalismo. Batismo no Espírito Santo, dons, manifestação. E essa primeira lição, nós vamos tratar a respeito da pessoa do Espírito Santo, uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Já a princípio eu quero deixar uma citação que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz: é essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, mas na lição 2 também vamos falar a respeito do Espírito Santo no plano da redenção, da salvação da humanidade. É muito importante, mas nós vamos estudar nesse trimestre algo que é essencial para o cristão. Olha só, sem a presença do Espírito Santo nesse mundo, não haveria criação, não haveria o universo nem a raça humana. Sem o Espírito Santo não haveria. Sem ainda o Espírito Santo nós não teríamos a Bíblia, como diz em 2 Pedro 21, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Não existiria a Bíblia, não existiria o Novo Testamento e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Seria um Evangelho sem poder. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, e não existiria nenhum cristão nesse mundo. E é importante estudar sobre o Espírito Santo? É importantíssimo. Sem ele não estaríamos aqui.
Então saiba que estudaremos e transmita isso aos seus alunos algo de fundamental importância, algo que todos nós precisamos conhecer. E por mais que muitos possam dizer que já conhecem, nós sempre podemos aprender um pouco mais, porque o Espírito Santo estará nos ensinando durante essas aulas. Vamos para o primeiro tópico? O primeiro tópico diz da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Primeiro, nós vamos falar da divindade, que o Espírito Santo é Deus. Depois nós vamos falar da personalidade, que o Espírito Santo é uma pessoa. E por último, nós trataremos dos atributos divinos do Espírito Santo nesse primeiro tópico. Vamos lá. A deidade absoluta do Espírito Santo, ela é revelada nas Escrituras, que o Espírito Santo é Deus. Isso está escrito com abundância na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E temos várias citações que o professor pode levar em sala. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Diz lá em Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizando nos nomes, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus só, mas existem três pessoas, mas é Deus. Assim como o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é, e o Espírito Santo é Deus, assim como o Filho é. E não se trata de três deuses, não. É um Deus só. E é isso que nós chamamos da Trindade, a Santíssima Trindade, que nós vamos entrar mais à frente com mais profundidade nesse tema. A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E lá em 2 Samuel 23, o verso 2 e 3, diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e as suas palavras esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. Então, só nesse trecho, já dá para entender que em um momento ele disse o Espírito do Senhor, no outro ele disse o Deus de Israel, porque o Espírito Santo é Deus. Aí nós temos em 2 Coríntios 3, 17 e 18. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como um cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então aí está muito claro, o Senhor, Deus, ele é Espírito. E o Espírito do Senhor, aonde ele está, a liberdade. Mais para frente fala da glória do Senhor. Então sempre os termos estão ali dizendo que Deus é Espírito. E dizendo também que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, diz lá 1 Coríntios 3 e 16. Ora, somos o templo de Deus. E quem habita em nós? O Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é Deus. Sabemos isso. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. E aqui deixaremos mais uma citação. Temos todos em nosso material. O professor pode estudar com mais calma. Aqui no vídeo a gente fala de uma forma mais rápida, né? Porque o tempo é curto e o vídeo muito longo. Muitos não assistem, não vão ver. Mas você pode baixar o material e ler com mais tranquilidade. Mas uma citação que vale a pena nós deixarmos aqui, que diz assim: em primeiro lugar, a Bíblia afirma com clareza que há apenas um único Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia sempre diz isso, que só há um Deus. Segundo lugar, a Bíblia também desde o seu início afirma a distinção entre as diferentes pessoas da Trindade. E em terceiro, o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é uma dentre essas três pessoas. E ele não é apenas uma ideia, uma força abstrata, um pensamento. Não, o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, que eles juntos são um só Deus. Segundo, falamos aqui que o Espírito Santo é Deus. No segundo ponto, vamos falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem traços que constituem uma personalidade. Quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, que os irmãos precisam definir bem. Uma pessoa, isso não quer dizer que pessoa é ser humano. Quando falamos de pessoa, não estamos querendo dizer que pessoa, toda pessoa tem um corpo. Não, podemos chamar alguém de pessoa quando ela tem intelecto, quando ela tem emoção e quando ela tem vontade, no mínimo, entre outras características. E esses elementos são constitutivos de uma personalidade, de uma pessoa.
Mas não necessariamente para se ser uma pessoa precisa ter um corpo físico. E não necessariamente para ser uma pessoa precisa ser um ser humano. Muitos de nós temos que, quando falamos, é uma pessoa, nós falamos, é um ser humano. Não, nós precisamos desligar isso e explicar para os nossos alunos que, quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, estamos dizendo e detalhando que ele tem intelecto, que ele tem emoção, que ele tem vontade, que ele não é uma força, que ele não é algo estranho, qualquer coisa, um pensamento. Não, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Porém, ele não é ser humano como nós, com falhas, com limitações. O Espírito Santo é Deus. E é isso que precisamos deixar claro. A Bíblia do Pregador Pentecostal diz assim: o Espírito Santo não é um mero poder ou influência iluminadora, como alguns ensinam, mas sim uma pessoa dotada de inteligência, de vontade e de emoções que somente uma pessoa pode ter e sentir. Qualquer outra coisa nesse mundo não tem. O que tem? Pessoas têm emoções, têm inteligência e têm vontade. É o que nós vemos que o Espírito Santo também tem através das Escrituras. O Espírito, e aí vem as citações dos versículos, as referências. O Espírito é inteligente e raciocina. Em 1 Coríntios 2:10 diz lá: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, sonda, perscruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus sabe, o Espírito de Deus sonda, o Espírito de Deus penetra, então ele conhece, ele raciocina, ele é inteligente. E ainda Romanos 8:27 vem para fortalecer, que diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção. E é ele que, segundo Deus, intercede. Aí tem mais um traço da personalidade. Se ele intercede, se ele fala, e ele fala em favor de alguém, e ele ainda examina os corações, ele ainda tem a intenção, obviamente que o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é como a eletricidade, não, ele é uma pessoa, ele é inteligente, ele pensa, e ainda ele tem emoção, tem sensibilidade, pois o Espírito Santo ama. E a energia elétrica não ama ninguém, uma força ativa, ela não ama ninguém. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo pode se entristecer, em várias vezes na Bíblia nós temos pessoas que desobedeceram e entristeceram o Espírito Santo. Romanos 15:30 diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Ele é uma pessoa. E Efésios 4:30, nosso texto áureo, que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo pode ser entristecido como uma pessoa, logo ele é uma pessoa. E temos Isaías 63:10, é uma citação a mais, é uma referência, anote aí e leve para a sua sala. Mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o Espírito Santo, além de se entristecer, ainda peleja. Lógico, é uma pessoa, nós temos muitas provas disso. O Espírito Santo é volitivo, isto é, ele tem vontade própria. Olha só Atos 16:17. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Não, vocês não vão. A minha vontade é que vocês não vão. Então o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, da maneira que ele quer, conforme a sua própria vontade. E uma energia não tem vontade, mas o Espírito Santo tem vontade própria. Glória a Deus. É interessante ainda, para a gente fechar sobre essa personalidade, é interessante notar como a Bíblia trata o Espírito Santo. Não trata o Espírito Santo de uma forma impessoal, como se não fosse pessoa, mas de forma pessoal, através dos pronomes que nós usamos para pessoas. Por exemplo, em Atos 10, o 19:20 diz lá: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo está falando, então é uma pessoa. Mas o Espírito Santo disse assim:
Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com ele, não duvidando, pois eu os enviei. Então, o Espírito Santo diz eu. E quem diz eu é uma pessoa, é um pronome que nós usamos, é um pronome pessoal, um pronome usado por uma pessoa e para uma pessoa, né? São termos que em todo o Novo Testamento nós vemos marcando exatamente, fazendo uma alusão ao Espírito Santo como sendo uma pessoa. Ainda temos lá em João 16:8, e quando ele vier, e não quando isto vier, e não quando esta coisa vier, não, é ele, é Deus, é uma pessoa, é o Espírito Santo, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E aí nós temos ainda em João 14:26, mas aquele Consolador, ele não está falando, mas aquilo, aquela substância, não, está falando aquele Consolador, aquele, se tratando de pessoa, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, o Espírito Santo ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tem mais, vamos lá mais um, João 14:16. Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque Jesus era um, o Espírito Santo é outro, Jesus uma pessoa, o Espírito Santo outra pessoa. E ainda, João 14:26 diz, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse, e não isto, esse se tratando de pessoa, esse vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Nós já vamos então para os atributos divinos, que é o terceiro subtópico, que fala que a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais, sobrenaturais e atributos naturais. Um atributo é uma qualidade, uma característica. Então falaremos sobre os atributos do Espírito Santo nesse ponto. Primeiro, o Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. O Espírito Santo é a fonte de poder e de milagres. Então, o Espírito Santo é sim todo poderoso, realiza milagres. O Espírito Santo, além de ser todo poderoso, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Essa palavra onisciente quer dizer que tem toda a ciência, tem todo o conhecimento, sabe todas as coisas. E aqui nós vamos deixar uma citação do nosso pastor comentarista, em seu livro de apoio, ele diz, a onisciência é o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passado e futuro. O Espírito conhece todas as coisas porque ele é Deus. E esse é um atributo incomunicável, que é Deus quem tem. Nós não temos esse atributo, é só o Senhor quem tem, é só Deus quem tem. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, sabe de tudo, sabe de todos, sabe do passado, do presente, do que há de vir. Esse é o Espírito Santo que está conosco, presente aí com você. Ele conhece as profundezas de Deus, ele sabe o que nós não conseguimos alcançar de nosso Deus. Ele conhece, ele sabe sobre Deus. Então, o professor, ele não pode achar que sabe tudo. Não, nós estamos aprendendo. E não podemos esquecer de pedir a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Pois ele nos ensina, Jesus disse que ele nos ensinará todas as coisas. E nós precisamos ser humildes a ponto de poder pedir a sua ajuda, o seu ensino, aprender mais de Deus. Porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e nós conhecemos muito pouco. Apesar de aceitarmos a Jesus, de estarmos andando e tentando aprender cada dia mais de Deus, né? Crescendo em graça e crescendo em conhecimento, mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos conhecer Deus. Porque o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Ele conhece também o coração humano, o Espírito do Senhor conhece o nosso coração. Ezequiel 11:5 diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito ao caso de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu conheço. As coisas que vocês pensam,
eu conheço. O Espírito Santo sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você irá falar. Ele sabe como você irá agir diante de uma questão. Então, o Espírito Santo sabe como será a próxima aula de domingo. Ele sabe, professor, o que você nesse ponto está pensando. E ele nos ajuda. Ele está presente conosco aqui. Ele sabe as coisas futuras. Como diz no final do versículo 13 de João 16, ele anunciará o que há de vir. Se ele anunciará o que há de vir, é porque ele já sabe o que há de vir, porque ele é onisciente. O Espírito Santo ainda possui o atributo da eternidade. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito eterno, não tem começo e não terá fim. O Espírito é eterno, ele existe por si mesmo, sem começo e nem fim de existência. Esse é o Espírito eterno, o Espírito Santo. Ele é o Criador do ser humano e é o Criador do mundo, porque ele estava lá. Jó 26,3 diz: pelo seu Espírito ornou os céus. Jó 33,4 diz: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E Salmo 104,30 diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ele não só criou, como ele sustenta. E ele também é o Salvador, sim. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele, o Espírito Santo, nos salvou pela regeneração, da renovação de quem? Do Espírito Santo, como está em Tito 3, 4 e 5. E agora passaremos para alguns atributos comunicáveis. Primeiro, santidade. Já dissemos, né? O Espírito Santo é um Espírito que é santo e que santifica as nossas vidas. E aí o Espírito também é o Espírito da verdade. Ele, além de ser o Espírito da verdade, ele nos guia na verdade, como diz o pastor Eurico Bergsten, que diz assim: assim como Deus é a verdade, conforme Jeremias 10:10, e Jesus é a verdade, como está registrado em João 14:6, também o Espírito é a verdade, conforme 1 João 5:6. Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Ele revela a verdade sobre Jesus e também sobre nós. O Espírito da verdade. Várias vezes o nosso Senhor Jesus referiu ao Espírito Santo como Espírito da verdade. E também um atributo comunicável do Espírito Santo é a sabedoria. Ele tem vários outros, mas a sabedoria também é um de seus atributos. O Espírito de sabedoria e de revelação, como diz Efésios 1:17. Professor, nesse ponto nós podemos fazer a primeira dinâmica. Como vai funcionar a primeira dinâmica? Ela é bem simples, o professor pode imprimir do nosso material. Deixa eu mostrar para vocês. Ao final do nosso material, na página 30, nós temos essas fichas aqui, elas estão assim, o professor vai poder imprimir, com desenhos de um lado e aqui algumas características. Olha só que interessante, o professor imprime do nosso material, tá? Gratuito, pode baixar aqui na descrição do vídeo ou pode entrar em contato conosco. Depois que o professor imprimiu, o professor vai dobrar dessa forma, formando uma ficha. Então o aluno vai pegar e vai abrir. O professor vai imprimir, são 4 fichas. Se o professor quiser fazer mais, sem problema, mas nós colocamos no material 4 fichas. O professor então convide 4 alunos à frente e esses alunos irão falar para a classe, vão ler para a classe. Então ele vai abrir a ficha, vai ter um desenho de um lado e característica do outro. O aluno vai ler as características, porém não vai dizer o que é o desenho, nem ler o que é o desenho, mas vai ler as características. E a classe, a cada característica que ele falar, a cada atributo dessa figura que ele for falar, a classe vai tentar acertar qual é o desenho que está aqui registrado. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O aluno vai falar assim: é quente. E vamos ver se algum aluno vai falar. Eles vão falar o fogo, eles vão falar alguma coisa assim. É interessante o professor levar um bombom, alguma coisa, um bis, para dar uma lembrancinha, para dar para os seus alunos quando eles acertarem. Então, por exemplo, o aluno vai estar falando aqui: é quente. Ninguém acertou. Vai falar: é muito grande. A outra característica: está bem distante de nós. Não pensa, não fala, mas foi criado por Deus. Isso.
é o Sol. Por que nós estamos fazendo isso nessa dinâmica? Porque através dos atributos, das qualidades, das características, nós conseguimos saber e identificar o que é aquilo que nós estamos falando. Então, vamos para um outro exemplo. Olha só. Tem raízes, esse já é mais fácil. Tem raízes, tem caule, tem folhas, tem galhos. Algumas dão frutos. Não fala e não pensa. Foi criado por Deus. O que é? É a árvore. Né? E aí, se o aluno acertar, dê um presente para os alunos que acertarem. E isso vai ser importante, essa prática. E aí vem mais um. Respira. E aí eles têm que pensar o que respira. Mas o aluno que está lendo aqui, daqueles 4 que foi escolhido, não pode falar o que é. Só fala as características. Respira. É inteligente. Fala. Tem vontades. Tem sentimentos. É limitado. Não é onisciente. Foi formado por Deus, foi criado por Deus. É o ser humano. Somos nós. É interessante porque nós vemos que aqui, quando começou respira, inteligente, fala, tem vontade, tem sentimentos, nós já definimos, é uma pessoa. Mas é uma pessoa humana ou é uma pessoa da Trindade? Aí que vai estar a diferença, porque quando fala que é limitado e não é onisciente, aí o aluno já pode saber que não é o Espírito Santo. Mas agora, aí o professor deixa para o final o aluno que está com a ficha do Espírito Santo. Olha lá. É inteligente e raciocina, tem emoção, tem sensibilidade, tem vontade própria, é eterno, é onisciente, é onipotente, é santo. E aí os alunos poderão dizer que é Deus, que é o Espírito Santo. Toda vez que os alunos acertarem, peça para o aluno que está lendo mostrar o desenho, mostrar a ficha, né? Se quiser levar mais perto da classe para eles verem. Aí, ó, o Espírito Santo. Muito bem. O professor pode concluir, explicar. Assim como um objeto, um planeta, né, cada uma planta, eles têm características diferentes um do outro, e assim o ser humano também tem características diferentes, assim também o Espírito Santo tem atributos diferentes do nosso. E esses atributos provam que ele é divino, como por exemplo a onisciência, a onipotência, a onipresença, ele é eterno, nos diferencia essas características. Mas também vale ressaltar, o professor pode ainda falar para os seus alunos que da mesma forma como podemos identificar diversos itens somente por suas qualidades, por suas características, assim também nessa aula nós identificamos que o Espírito Santo é uma pessoa através de seus atributos registrados na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Essa é a dinâmica de número 1. Nós vamos agora para o segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. A relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo nós vamos tratar agora. Olha, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Então, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. São 3 pessoas, mas os 3 são um só Deus. A Trindade, então, é a união de 3 pessoas distintas, porém iguais em glória, poder e majestade. Mas não são 3 deuses, vamos deixar bem ressaltado aqui. Nós não adoramos 3 deuses, adoramos apenas um Deus, que subsiste em 3 pessoas. Olha só, a declaração de fé das Assembleias de Deus, referente à Trindade, diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, ou seja, que é um Deus só. Que Deus é uno em essência ou substância, ele é indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Eles não são 3 deuses, são 3 pessoas. E eles são iguais em glória, poder, majestade, têm diversos atributos iguais, mas diferem na função, na manifestação e no aspecto. É o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós vamos agora para o primeiro subtópico, que trata sobre a pericorese. Acredito eu que a maioria dos alunos, e até nós, professores, ouvimos muito pouco, nem ouvimos falar sobre esse termo pericorese. É um termo que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Ezequias Soares, em seu livro, ele diz que é um termo, pericoreses, quer dizer interpenetração,
Em latim, interpretando, o significado diz interpenetração mútua, circuncessão. E são termos teológicos para tratar da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antigamente, em vários escritos de cristãos ortodoxos do Oriente, existe entre eles lá uma origem desse termo pericorese, que vem também lá do lado do Oriente, né? Mas antigamente era uma brincadeira de criança como uma ciranda. Irmãos, isso não está registrado na Bíblia, eu fui pesquisar em livros, né? Alguns tratam dessa forma, é só para acrescentar um pouco aqui na aula, mas a pericorese era, alguns acreditam que era uma brincadeira de criança, onde as crianças davam as mãos e uma criança ficava no meio, é como uma ciranda, e as crianças ficavam brincando, eu chamava essa brincadeira de pericorese. Quando uma criança estava no meio, as outras rodando em volta, aí de repente essa que estava no meio assumia um lugar no círculo, né, na roda, e a outra vai para o meio, ela indicava a outra para ir ao meio. E esse termo pericorese, claro, com essa pode ser uma das origens do termo, ou também não, mas é uma curiosidade, porque trata da relação do Deus Trino, né, da Trindade, o Espírito, o Pai, o Filho, de mãos dadas na eternidade, por toda a eternidade. Ora nós vemos a atuação, a manifestação do Espírito, ora do Filho, ora do Pai, registradas nas Escrituras. Como acabamos de dizer, eles são distintos em manifestação, função e aspecto. O Filho tem uma função, o Espírito tem outra, o Pai tem outra. Uma manifestação diferente. Vemos isso registrado na Bíblia em diversas formas. Então, a pericorese é a relação que o Pai, o Filho e o Espírito têm entre si. Eles são muito unidos. Como nós aqui, nós seres humanos, nós temos a relação de família, né? Uma família, ela é formada por um pai, uma mãe, os filhos, entre outros, mas talvez seja difícil para nós entendermos. Por isso esse termo nos ajuda a diferenciar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são como uma família nossa. Tem o Pai, tem o Filho, mas não tem a mãe, e o Espírito Santo, como que é? É diferente, não é como uma família nossa, mas é pericorese, é a relação. Cada pessoa da Trindade está nas outras, e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos da pericorese, e é eterna. O pastor Ezequiel Soares ainda diz em seu livro que o Espírito Santo, como eterno, como membro da Trindade, se relaciona com o Pai e com o Filho, e isso desde a eternidade passada. A união entre Cristo e o Espírito, ela é tão íntima que se diz que tanto Cristo quanto o Espírito habitam no crente. Gálatas 2:20, Romanos 8, verso 9 e 10. E ainda nós podemos dizer que o crente está tanto em Cristo quanto no Espírito, porque é uma relação íntima entre as três pessoas da Trindade. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Olha lá em João 17, na oração que Jesus faz, ele cita assim: "E agora glorifica-me, ó tu, ó Pai." Ele faz essa distinção que ele é o Filho e existe um Pai. "Junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Então, Jesus está falando com o Pai. São pessoas distintas, mas um só Deus. E ainda João 14:10 diz: "Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?" É uma relação de intimidade muito grande entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. "As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras." O Pai é quem faz as obras. Então é uma relação de intimidade que nós tratamos com o termo de pericorese. É interessante notar, falar isso para os alunos, deixar bem claro. Obviamente que o Espírito Santo está também nesta Trindade. Nós lembramos do batismo de Jesus, quando Jesus sai da água, e abre os céus, e uma voz fala: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", e desce uma pomba, sobre Jesus. Então nós vemos Jesus, nós vemos o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e nós vemos o Pai, ouvimos a sua voz, distinguindo as três pessoas da Trindade, distinguindo, é um Deus, mas em três pessoas que atuam, que agem, que pensam, que têm suas funções. Isso é maravilhoso, entendemos.
Agora, é interessante também porque o professor pode levar para a classe diversos tipos de ilustração. Né? Nós conhecemos, e quem estuda teologia sabe que há diversos tipos de representações da Trindade. Tem gente que coloca 3 velas, mas dizem que é apenas uma luz, mas são 3 velas. Tem outros que falam da água em 3 estados, né? O líquido, o gasoso, e assim por diante. Tem gente que cita diferentes exemplos. Mas nós sabemos que todo e qualquer exemplo humano aqui vai ser falho em algum ponto, porque não existe nada como a Trindade. A Trindade é suprema, é superior, é excelsa, é magnífica. A Trindade é Deus. Então nós não temos como exemplificar com coisas terrenas. Podemos até ajudar no entendimento, né, tentar ali classificar para que os alunos entendam, mas saibamos que precisamos do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para nos ensinar, para que nós consigamos entender. O importante também é crer, porque a Bíblia registra a Trindade. Embora essa palavra não apareça nas Escrituras, mas nós sabemos que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo e que há um só Deus. Então isso é a Trindade. Segundo subtópico, ele me glorificará. Houve época que entre nós assembleianos alguns questionavam a adoração do Espírito Santo. E ainda hoje é comum ouvir dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica Cristo, como diz as Escrituras. Lá em João 16, o 13 e o 14 diz lá: mas quando vier aquele Espírito de verdade, mais à frente diz, ele me glorificará, Jesus dizendo. E aí os cristãos falavam, olha, mas se é o Espírito Santo quem glorifica Jesus, nós não deveríamos glorificar o Espírito Santo, deveríamos glorificar Jesus. É o que muitos diziam. Mas esse pensamento está equivocado, porque o Pai glorifica também o Filho. Olha que interessante. Quando Jesus orou em João 17, 5, está registrado, Jesus disse assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, ou seja, o Pai glorificando o Filho. E nem por isso, porque o Pai glorificou o Filho, nós deixamos de glorificar o Pai. Nem por isso nós deixamos de adorar o Pai, nós adoramos o Pai, mesmo o Pai glorificando o Filho. A mesma situação acontece com o Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo glorificará o Filho em nossa era, nessa dispensação, que nós não devemos adorar o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, nos dirigir a Ele como Deus. O Espírito Santo é, sim, Deus. E aí, no Manual de Doutrina das Assembleias de Deus, diz assim, assim como Jesus glorificou o Pai em toda a expressão de sua vida e não deixou de ser adorado, louvado, exaltado, o Espírito Santo glorifica Jesus em todas as suas manifestações. O Espírito Santo mostra Jesus, a glória é para Jesus, mas isso não impede que ele receba as nossas orações, as nossas adorações, nossos louvores, nossa exaltação, pois o Espírito Santo é Deus. E isso viemos para afirmar com toda certeza e desfazer esse erro que muitos cometiam e ainda cometem, né? Então nós vamos... O professor vai ser usado por Deus ali para corrigir alguns pensamentos equivocados. Se prepare para isso, ore ao Espírito Santo para que ele te ajude aí, porque talvez alguns vão querer entrar em questionamento, mas aqui nós temos bastante argumentos, mas não só argumentos. O Espírito Santo está presente na sua aula para ensinar aos seus alunos também. Se prepare, professor, porque o Espírito Santo usa o professor, claro que usa, mas ele usa as ferramentas que estão preparadas, né? Se prepare, é muito bom ter uma ferramenta preparada, não é isso? Quando nós, por exemplo, alguém vai cortar uma madeira e se o machado não estiver afiado, vai ser muito mais difícil cortar essa madeira. Então se permita ser afiado antes dessa aula, inclusive nesse momento agora você está sendo afiado, para quando chegar na hora conseguir executar a sua ação, a sua função com excelência. Se o Espírito é Deus, logo ele pode ser adorado. Do contrário, ele seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Não existe assim, o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Não, os três são 3 pessoas distintas. Um só Deus. Existe uma distinção de serviço, de manifestação, de função, mas nenhum está sujeito ao outro por natureza, né? Como se houvesse uma hierarquia. Não é dessa forma, né? Os 3 são iguais em poder, em glória e em majestade, as 3 pessoas da Trindade, e um só Deus. Terceiro subtópico fala do efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus,
o Espírito e o Filho são glorificados também no nosso louvor, como diz Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Então, quando damos glórias a Deus, estamos glorificando ao Filho, estamos glorificando ao Espírito. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho também são glorificados juntamente. Tanto faz adorar Jesus separadamente, ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Nós podemos dar glórias à Santíssima Trindade, dar glórias a Deus, glórias ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso tanto faz eu adorar a um quanto adorar ao outro, porque estamos adorando um só Deus. Não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Por mais que eu esteja repetindo isso, mas nós precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. Vamos para o quarto subtópico que fala lá, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer que é da mesma substância, da mesma essência. O Filho é consubstancial com o Pai, porque ele disse assim, eu e o Pai somos um, somos a mesma substância. E logo o Espírito Santo também é consubstancial com o Filho, com Jesus. É da mesma substância. Romanos 8:9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está dizendo aqui, se referindo que Cristo e o Espírito são da mesma substância. Jesus ainda disse que o Pai vos dará outro Consolador, não foi assim? A palavra outro significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Meyer Perlman, nesse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que ele é muito fácil de se entender e fala sobre todas as doutrinas da Bíblia, diz assim nesse livro, o Espírito Santo é chamado de outro conselheiro porque ele seria, em forma invisível aos discípulos, justamente o que Jesus lhe havia sido em forma visível, em forma corpórea. Apesar de o Espírito Santo não estar em um corpo hoje, como dizemos assim, ele está separado num corpo, não. Hoje ele habita dentro de nós e age em nós e através de nós também agindo. Assim como Jesus agia, o Espírito Santo age hoje. Ele é uma pessoa que executa as ações que o Filho executava. Ele é outro Consolador. Jesus era um Consolador, o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Na Bíblia de Estudo Pentecostal tem aí uma citação, o professor pode levar para a sala, que diz, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Amém? Eu espero que tenha ficado claro esse segundo tópico. Nós vamos fazer a dinâmica 2. Na dinâmica 2, o professor vai imprimir do nosso material essa página, a página 34 do nosso material. Pode o professor imprimir ou escrever no papel também, se tiver dificuldade para imprimir, né? Escreva no papel Pai, Filho e Espírito Santo. O professor vai utilizar 3 copos, vai formar uma torre, colocando cada copo, né, no seu lugar, colocando a inscrição Pai, né, Espírito Santo e Filho nessa torre. O professor deverá também, além de colar aqui, colar os copos entre si. Nós colocamos fita adesiva de um lado, de outro, para colar, para que eles fiquem juntos, formando uma torre, certo? Então eles precisam estar colados. O professor pode ver a melhor forma. Nós colamos com fita adesiva, né, que chamamos de durex. Nós colamos aqui, mas o professor pode ver a melhor forma de colar essa torre. Mas tudo isso, professor, antes da aula, lá na sua casa, já faça essa preparação e leve pronto essa torre. E aí, quando chegar o momento da dinâmica, coloque a torre na mesa, num lugar visível a todos. O professor vai comentar com a classe que essa torre de copos vai representar a Santíssima Trindade. Assim como a torre está sendo formada por 3 copos distintos, mas do mesmo material e tamanho, assim também a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder, majestade em seus atributos. Esse copo tem uma altura, tem uma largura que é a mesma da altura e da largura desse outro copo. Assim a Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, mas um é igual em glória, poder, majestade que o outro. É isso que nós aprendemos. É apenas uma ilustração, né? E aí o professor pode convidar um aluno para chegar até a frente e pedir para pegar um dos copos e mostrar mais perto para a classe.
Ele vai vir e vai pegar um dos copos e vai levar os 3. E aí o professor vai ver, vai comentar nesse ponto que como os copos estão colados entre si, não foi possível pegar somente um, mas o aluno pegou a torre toda. E aí o professor pode explicar para os seus alunos que os copos estão unidos e colados entre si, formando apenas uma torre, demonstrando também que a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão totalmente unidos. Há pericorese ali, há uma relação entre eles. Há uma intimidade, uma relação entre as pessoas da Trindade, que é chamada, como falamos, de pericorese. Aí o professor pergunta para o aluno se foi ele quem colou os copos ou se ele viu se alguém colou. E ele vai falar, claro, não vi, não foi eu não. E aí o professor comenta, então, porque esses copos foram colados antes da aula, antes de vocês estarem vendo. E o que representa que também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não vieram a existir, eles não foram unidos agora, eles estão juntos desde a eternidade. Eles já existiam, porque eles são eternos. Ele não teve começo de dias, eles sempre existiram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formando um só Deus, sempre existiram. Assim como essa torre já estava pronta antes da aula, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam e são Deus desde toda a eternidade, muito tempo antes de nós existirmos. Cada pessoa da Trindade está nas outras e se dá às outras, tem um relacionamento entre todas elas. Aí o professor pode pedir para os alunos chegarem mais perto e perguntar quais desses copos podem ser derramada água nele, podem ser cheios com água. E eles vão olhar, vai ver que tem fundo, que está apto para receber água, e eles vão falar, olha, qualquer um dos 3 pode receber essa água. O professor pode fazer a aplicação de que pelos 3 copos serem iguais, formados da mesma substância, estarem nas mesmas condições, todos podem ser cheios os copos com água. Representando também que por serem iguais em glória, poder, majestade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles podem ser adorados e receberem o mesmo grau de exaltação. É importante ressaltar também, o professor ressalte aí na sua sala, que assim como os 3 copos formam apenas uma torre, assim também as 3 pessoas da Trindade são um só Deus. Para um melhor entendimento, o professor pode pedir para que um aluno venha e toque em um dos copos. Depois que ele tocar, só tocar. Depois que ele tocar, o professor fala, você tocou no copo ou você tocou na torre? E é claro, ele tocou no copo e na torre. E, obviamente, quando nós damos glória ao Pai, nós estamos dando glória ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós nos dirigimos ao Pai, não estamos só nos dirigindo ao Pai, estamos nos dirigindo à Trindade. Eu creio que está nítido para o professor, né? Quando nós pegamos o copo, não pegamos só o copo, pegamos a torre. Quando nós falamos com o Espírito Santo, não falamos só com ele, estamos falando com a Trindade. Quando glorificamos ao Filho, estamos glorificando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E ainda, olha quantas aplicações tem nessa dinâmica. Ainda o professor pode perguntar para os alunos, o que está na parte de cima da torre? Eles vão falar, é um copo, óbvio, né? E do que ele é feito? De plástico, muito bem. E agora esse que está embaixo? Eles vão falar, é outro copo. Mas formado do quê? De plástico também. E o outro? É um outro copo de plástico. E aí o professor pode aplicar, dizendo que assim como os alunos falaram que o que estava em cima era um copo de plástico e embaixo era outro, assim também. Jesus se referiu ao Espírito Santo como outro. Por quê? Se os copos são da mesma substância e são iguais, por isso os alunos falaram, olha, é um outro. Assim também Jesus se referiu ao Espírito como outro Consolador, demonstrando que o Espírito é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Eu creio que essa dinâmica, apesar de simples, de fácil, ela vai clarear o entendimento de muitos irmãos a respeito de todos os subtópicos desse tópico que passamos. Eu espero que o professor consiga fazer. Se conseguir, mande-nos uma foto para o nosso WhatsApp. Comente aqui nos comentários como foi, se vai fazer, tá certo? Vamos para o terceiro tópico. Diz lá, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira, em todo o nosso planeta. O Espírito Santo, ele não se restringe ao tempo presente só. Ele agiu no passado e ele agirá no futuro. Ele conhece o passado e já conhece o futuro e conhece tudo o que está acontecendo no presente. Então vamos falar de suas atuações. Primeiro, no mundo.
Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. Lá em Gênesis 1 e 2 nós já vemos a presença do Espírito lá naquele momento. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, muito antes do homem aparecer na terra, e mesmo antes da terra existir, o Espírito Santo já existia e participou ativamente da criação. E ele ainda continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Entre diversas referências, nós podemos citar Salmo 104:30, que diz: envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo mantém a ordem do nosso planeta. Nós temos uma citação do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que diz assim: o Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta a sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem e da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e da operação do Espírito de Deus. O Espírito Santo continua agindo no nosso planeta, na natureza. Ele continua, ele criou e mantém, sustenta tudo. A atuação do Espírito também acontece nas coisas do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Por exemplo, quando há um acerto médico num diagnóstico complicado, o médico consegue entender, mesmo que muito difícil. O Espírito Santo estava ali agindo. Quando há uma aprovação no concurso concorrido, o Espírito Santo estava ali agindo. Uma promoção de cargo na empresa, entre outros, o Espírito Santo está conosco a todo momento, a todo instante. Irmãos, eu vivo isso no meu trabalho e é realidade. O Espírito Santo está conosco. Quando alguma coisa está muito difícil, a porta está fechada, está tudo complicado, o Espírito Santo age em nosso meio. Nós não podemos descartar a sua atuação, não. O Espírito Santo age ainda hoje e está comigo, está com você, te ajudando nessa sua aula que talvez você está com medo ou está ansioso. Calma, o Espírito Santo está conosco. Busque o seu auxílio, a sua ajuda, fale com ele. Sua atuação, ela é visível, inclusive no nosso dia a dia. Segundo, no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. O Espírito Santo estava ali sempre conduzindo a história, sempre presente. O Espírito Santo tomava a vida de um, capacitava outro, ia conduzindo. Inspirou os profetas lá no passado, e os profetas, quando eram inspirados por Deus, quando o Espírito Santo agia na vida deles, era de 3 modos, né? Eles trabalhavam e agiam no poder do Espírito, os profetas, mas também eles, na pregação falada, o Espírito Santo atuava. E também na palavra escrita, deixada para a posteridade, o Espírito Santo também inspirava ali. Então é extremamente importante a atuação do Espírito Santo na história, no plano da redenção. O Espírito ainda é a primeira pessoa com quem um pecador tem contato quando vem a Cristo, pois é o Espírito Santo quem nos leva a Cristo. Então, o Espírito Santo ele é essencial em todo esse plano da salvação, contando do passado da nação escolhida de Israel, quanto para o nascimento de Cristo, não é isso? Não foi o Espírito Santo quem veio sobre Maria e aí veio Jesus, vem em carne, nasce, e Jesus ali cheio do Espírito Santo também, o Espírito Santo sempre conduzindo. E depois o Espírito é derramado no dia de Pentecostes sobre os discípulos, e aí com grande poder dá-se início à igreja. Irmãos, isso é tremendo. O Espírito Santo está agindo em toda a história. Podemos comprovar a sua manifestação ainda hoje em nosso dia. Olha o que diz 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldição ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quem conduz tanto a história, conduziu a história para a salvação, para a redenção, mas também é o Espírito Santo quem conduz a história particular do pecador. O Espírito Santo, ele fala, ele mostra a verdade. E cabe ao pecador dizer sim ou não, mas é o Espírito Santo quem nos tira que nos tira aquela cegueira e nos mostra a verdade.
É Ele quem nos ilumina. A iluminação espiritual do cristão é o Espírito Santo. E aí tem um livro interessante que fala a respeito do Deus esquecido, do escritor Francis Chan, e ele diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Ele disse dessa forma, uma forma um tanto quanto diferente, mas para que nós entendêssemos que hoje o inimigo ele trabalha querendo fazer com que nós ignoremos o Espírito Santo, pois ignorando o Espírito Santo, nós estamos deixando de lado aquele que convence o pecador, aquele que atua e opera e distribui dons, aquele que dá poder, aquele que age com poder sobrenatural na igreja. É Ele quem dá o crescimento. Sem Ele, irmãos, não, você pode pregar, você pode ter argumento, você pode falar, estudar, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, o pecador vai continuar sendo pecador, o crente que está indo na igreja vai ser apenas um frequentador de igreja sem ter a vida transformada, porque é o Espírito Santo quem transforma, quem santifica, quem conduz na verdade, quem ilumina, quem dá graça, quem unge, é o Espírito Santo. E aí mais uma citação do Manual de Doutrinas da Assembleia de Deus diz: assim como Jesus é o único caminho para Deus, o Espírito Santo cumpre o papel de convencer o pecador de que Jesus é o único caminho para Deus. E mais ainda, a Bíblia do Pregador Pentecostal diz assim: em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra em Gênesis, até o estabelecimento do novo céu e da nova terra lá no Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores, profetas na antiga aliança, como também através de Jesus, dos seus santos apóstolos, no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. E nós vamos ainda além, porque ele atua ainda hoje, é o terceiro tópico, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E esse novo tempo, porque dispensações são tempos, são etapas, esse novo tempo começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Conosco, Deus conosco, o Espírito Santo morando em nós, agindo em nosso meio. E nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida de nós cristãos. Isso pode ser visto de diversas maneiras, e duas delas vamos citar. É o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras palavras, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo age em nós produzindo isso. Se você permitir, você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, ele vai produzir em você esse fruto. E é um fruto só, com diversas características. Nós sempre dizemos que é um fruto com diversos gomos. Sem um gomo, o fruto está com algum problema, mas o Espírito Santo produz esse fruto, e não gomos separados, ele produz o fruto. É importante isso. É chamado fruto do Espírito porque brota do Espírito. Não cresce naturalmente de nós, da nossa vontade. É o Espírito que produz em nós. A evidência de que alguém continua cheio do Espírito é a manifestação do fruto de Deus em sua vida. Não é porque uma pessoa falou em mistério, não é porque uma pessoa fez isso, que ela fala bonito, que ela está cheia do Espírito Santo. Não. Os frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Ela pode falar de Deus, mas no seu fruto ela não mostra Deus, então ela não está cheia do Espírito. Ela pode falar que Deus é santo, que Deus é justo, ele pode falar dos dons, ele pode dar essa aula, mas se na sua vida não tem o fruto do Espírito, as características, o amor, a paz, a alegria, a paciência, de nada vai adiantar. Ele não está cheio do Espírito Santo. Que fique isso bem claro. Que quando o Espírito Santo controla uma vida, seu fruto está produzido, será produzido nessa vida. Nós temos então essa manifestação visível em nossas vidas do Espírito Santo, mas também a manifestação dos dons espirituais. Deixa eu só abrir um parênteses e falar ainda do fruto, que o Espírito Santo produz em nós o fruto que faz nos ficar parecidos com Jesus. Esse fruto, essas características, são características que vemos em Cristo. Então ele nos torna, ele molda o nosso caráter para ficarmos parecidos com Jesus.
Agora sim, vamos falar dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não dá para não ser útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E é tudo o Espírito Santo quem está dando. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas. E ainda a outro, o Espírito Santo dá a profecia. A outro, o Espírito Santo dá o dom de discernir os Espíritos. E para outro crente, para outra pessoa, ele dá a variedade de línguas. E ainda para outro, ele dá a interpretação de línguas. Mas um só. É o mesmo Espírito. E ele opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como nós queremos? Não. Como ele, o Espírito Santo, quer. Porque ele tem vontade. E esses dons são uma forma de capacitação sobrenatural. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Para a bem-aventurança da igreja e dos seus membros também. Os dons espirituais, diz o pastor Eurico em seu livro, que são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos que os recebem e bem usam. Falando a respeito dos dons, Deus pode distribuir a cada um, o Espírito Santo distribui a cada um como quer, mas sempre para o que for útil, sempre para edificação da igreja e dos cristãos. Tá certo, meus irmãos? E nós podemos fazer uma dinâmica sobre isso. Na dinâmica 3, o professor pode imprimir do nosso material, essa página também, a 34, o professor pode imprimir a página 35, que tem essas ferramentas, e cada ferramenta está escrito um dom embaixo, um dom espiritual embaixo. E o professor pode imprimir também a página 36 do nosso material, que está aí, uma fruta, e nessa fruta tem vários gomos, e nos gomos está escrito cada característica do fruto do Espírito, essas virtudes. Muito bem, esses frutos o professor vai recortar. Deixa eu mostrar aqui que já temos recortadinho aqui. Esses frutos, dessa forma, o professor vai colar debaixo das cadeiras ou dos bancos, debaixo do assento de cada um. Cole lá ou deixe em algum lugar escondidinho, coloque lá debaixo, sem que ninguém saiba. Isso antes da aula, antes, não, né? O professor chega mais cedo, cola antes, não conta para ninguém, né? Coloque num lugar que eles não percebam, mas cada aluno vai ter um. Então o professor pode imprimir várias cópias dessa página 36 para que dê uma para cada aluno, né, debaixo do assento onde cada aluno irá sentar, para que tenha um debaixo de cada um. Assim como o fruto, o professor também vai recortar as ferramentas, os dons espirituais. Recorta cada um, formando assim uma fichinha de cada um, olha, né, tudo certinho, recortadinho, tá certo? Então nós temos uma ferramenta em cima e um dom escrito embaixo. E aí o professor, no momento da dinâmica, chama um aluno à frente e entregue para ele essas ferramentas. E o professor vai dizer, olha, você tem a missão de distribuir essas ferramentas, uma para cada aluno. Se o professor não tiver todas aqui, o professor imprime mais cópias, para ter uma para cada aluno. Então fale para o aluno, você vai distribuir uma para cada aluno que está na classe, mas da forma que você quiser, fique à vontade. E ele vai começar a distribuir, então, aqui o serrote escrito profecia para um, e ali tem a fé com uma chave para outro, e assim por diante. Ele vai distribuindo. Enquanto ele está distribuindo, o professor pode comentar com a classe toda que esse aluno está representando o Espírito Santo, que atua, que age ainda hoje no meio da igreja, distribuindo dons espirituais para o que for útil e de acordo com a sua vontade, do jeito que ele quer. Comente também com cada aluno que ele está recebendo uma ferramenta, um desenho de uma ferramenta. E essas ferramentas que estão desenhadas em cada desenho servem para a construção, para a edificação de casas, prédios, entre outras coisas. E o professor vai dizer, embaixo no escrito, são dons espirituais. Essas ferramentas simbolizam os dons que serão usados também para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são úteis, devem ser usados e devem ser úteis à edificação da igreja. O professor deixa isso claro para os seus alunos. Depois que o aluno distribuir todos eles, né, o professor falando, olha, ele representa o Espírito Santo, que está em nosso meio nos dando dons espirituais, que coisa maravilhosa. Assim que ele terminar, o professor convida para que um aluno por vez fique de pé e leia o dom que recebeu. E aí ele vai ler
profecia, o outro vai ler interpretação de línguas, o outro vai ficar de pé e ler operação de maravilhas. E vai ser tremendo essa parte da dinâmica, mas não terminou. O professor pode comentar, olha, mas não é só dessa forma que o Espírito Santo age hoje em dia. Tem uma forma que ele está agindo nesse momento nas nossas vidas. Embora vocês não viram, tem algo diferente na cadeira de vocês. Assim como também, embora a gente às vezes não veja essa operação do Espírito, mas ele está agindo em nós. Aí o professor pede para que eles olhem nas cadeiras, nos bancos, para ver se encontram alguma coisa diferente. Se eles notaram alguma coisa, peça para eles procurarem. E aí eles vão encontrar debaixo de cada cadeira um fruto, né? Exatamente dessa forma aqui. Depois que eles encontrarem, peço para que eles olhem, leiam com atenção e vejam que se trata do fruto do Espírito. O Espírito produz em nós diariamente esse fruto. Se nós permitirmos, se nós deixarmos ser controlados pelo Espírito, ele vai mudando o nosso caráter para se tornar parecido com o caráter de Cristo. Essas são as características do fruto. Mas vez ou outra nós impedimos que o Espírito Santo age em nossa vida. Para que ele produza em nós o fruto, precisamos dar o controle de nossas vidas em suas mãos. E isso o professor pode fazer com seus alunos nesse momento, fazer uma oração, falando para que os alunos entreguem a sua vida, o controle de sua vida nas mãos do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo produzir esse fruto. Diga ao Espírito Santo que ele tem toda a liberdade de operar. O professor ainda pode fazer com seus alunos, pedir, depois que eles analisem todas essas características, pedir para que cada um deles falem em alta voz, se levantem e falem, cada aluno vai falar uma característica que mais está precisando no momento. E apresente em oração também, na oração final, apresente esse pedido: Senhor, nós estamos precisando de mais amor, de mais alegria, de mais paz. Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de operar em nós. Produza em nós esse fruto, nos deixe mais parecidos com Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. E o Espírito Santo tem o prazer de produzir em nós o fruto do Espírito. Tá certo, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 3. O professor pode fazer uma oração com seus alunos, como nós dissemos. Ore também por aqueles que não são batizados, para que recebam o batismo no Espírito Santo. Chame o seu pastor, chame o coordenador, para que todos venham ali e juntos orem. Vai ser tremendo, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo poderá agir nesta aula com grande poder. Nós vamos para a conclusão. A conclusão diz que as informações sobre o Espírito Santo, elas são abundantes. Nós temos nas Escrituras muitas informações e vamos aprender durante esse trimestre muito sobre o Espírito Santo. É importante saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar sobre ele é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Para encerrar, eu deixo uma citação de Francis Chan, do livro O Deus Esquecido, que diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona não apenas com os que creem, mas também com o Pai e com o Filho. E é esse relacionamento com o Pai, com o Filho, conosco, que nós vamos estudar durante esse trimestre. E você, claro, professor, você sabe que o Espírito Santo já está agindo na sua vida enquanto você assiste esse vídeo. Você estava desencorajado, triste, abatido, com alguma dificuldade. Eu creio que o Espírito Santo está aí te ajudando, te consolando, te ensinando, te dando coragem para que você dê uma aula excelente. Permita que o Espírito Santo use a sua vida, mas busque, saiba que essa aula será abençoada, pois estaremos falando do Espírito Santo que estará presente, agindo, ensinando, atuando, renovando vidas, operando milagres em nosso meio durante essa aula. Creia que Ele está ali. Tá certo, meus irmãos? Nós agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco, aos irmãos que estão comentando. Não esquece de se inscrever. Muitos irmãos assistem, mas não são inscritos. Se inscreve ali. Não esqueça de, em forma de gratidão, deixar aqui o seu like, o joinha, o gostei. Se quiser o material, temos aqui na descrição do vídeo, slides, um material recheado de conteúdo. Se não conseguir baixar na descrição, entre em contato conosco, nós enviamos gratuitamente para o seu celular. Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima aula.